Para milhões de pessoas no Brasil, a carteira de trabalho é muito mais que um documento. É quase um sinônimo de segurança, de estabilidade. E o grande manual de instruções por trás dela é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Só que mesmo fazendo parte do dia a dia de tanta gente, ela ainda gera muita dúvida e, claro, muito debate. Então vamos lá, o que essa lei significa de verdade? E por que, mesmo depois de tantos anos, ela ainda está no centro de tantas conversas? Nessa nossa análise, a gente vai desvendar a história da CLT desde o comecinho, num Brasil que estava mudando completamente, até as discussões que hoje estão moldando o futuro do trabalho por aqui. Para a gente entender a CLT de verdade, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para a década de 1940. Imagina o cenário. O Brasil estava passando por uma transformação gigantesca, sabe? Deixando de ser um país focado no campo para se tornar uma nação industrial. Com as fábricas crescendo a todo vapor e os movimentos de trabalhadores ganhando muita força, o governo da época, de Getúlio Vargas, percebeu que precisava de um conjunto de regras para organizar tudo isso. Foi bem nesse clima de efervescência que, em 1º de maio de 1943, nasceu a CLT. E aqui tem um ponto fundamental. A CLT não surgiu do nada, de uma folha em branco. O próprio nome dela, Consolidação, já entrega o jogo. Ela basicamente juntou um monte de leis trabalhistas que já existiam, mas que estavam todas espalhadas, e colocou tudo num lugar só. O objetivo era bem claro: criar uma regra única para o país inteiro e, principalmente, proteger o trabalhador, que era visto como a parte mais vulnerável dessa relação. Ok, mas na prática, no dia a dia, o que significa ter a famosa carteira assinada seguindo as regras da CLT? Vamos entender qual é o acordo que está no coração de tudo isso. Pensa nela como uma espécie de contrato social. De um lado, o trabalhador entra com a formalidade, com as suas obrigações. Do outro, ele recebe um pacote de proteções e benefícios que, vamos combinar, viraram parte da cultura do trabalho aqui no Brasil. E aqui a gente está falando de direitos que todo mundo conhece, né? Eles foram criados para dar mais estabilidade, mais segurança. Vai desde aquele salário extra no fim do ano, 13º, e as férias pagas para recarregar as energias, até uma poupança forçada, o FGTS, que serve como uma rede de segurança numa troca de emprego, por exemplo. É claro que esse acordo tem os seus custos, e eles aparecem ali como descontos no salário bruto. Uma parte desse valor vai para financiar a previdência social, outra para o imposto de renda e também para o auxílio com o transporte diário. Bom, mas como qualquer personagem principal de uma longa história, a CLT acumulou, ao longo das suas mais de 8 décadas, uma boa dose de polêmicas e críticas. Vamos dar uma olhada em duas das maiores. Uma das acusações mais repetidas por aí é a de que a CLT seria uma simples cópia da Carta del Lavoro, a lei trabalhista da Itália fascista de Mussolini. Mas será que essa história é bem assim mesmo? Olha, é verdade que a estrutura dos sindicatos da época tinha, sim, uma inspiração nesse modelo corporativista. Mas quando a gente olha o conteúdo da CLT, a história é outra. Com seus 922 artigos focados nos direitos de cada trabalhador, ela bebeu de fontes bem diferentes, mais democráticas, como as regras da Organização Internacional do Trabalho. E ela é gigantesca perto dos apenas 30 artigos da lei italiana. Já a crítica mais moderna gira em torno dessa balança aqui. De um lado, a gente tem a estabilidade e os benefícios garantidos do modelo CLT. Do outro, a flexibilidade, a autonomia e, muitas vezes, o potencial de ganhar mais do modelo PJ, de pessoa jurídica. Esse é, sem dúvida, o grande dilema do mercado de trabalho hoje em dia. E quem pensa que a CLT é um documento antigo que ficou parado lá em 1943, se engana. A verdade é que ela está em constante evolução. Vamos ver como essa história continua a ser escrita já no século XXI. A CLT está sempre se adaptando. A Constituição de 88, por exemplo, ampliou vários direitos. Já a reforma de 2017 veio com a ideia de flexibilizar um pouco as coisas. E hoje, o debate continua quente, com discussões sobre reduzir a jornada de trabalho, a importância da saúde mental e até modernizar sistemas como o FGTS. E tudo isso leva a gente para a grande questão, a pergunta de $1 milhão. No mundo que muda cada vez mais rápido, como é que a gente encontra o equilíbrio ideal entre proteger quem trabalha e dar a flexibilidade que a economia precisa? Essa é a pergunta que, com certeza, vai continuar no centro do debate sobre o futuro do trabalho no Brasil.